Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 349 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje vamos falar do Grande Prêmio de Singapura, um grande prêmio diferente, né? Um grande prêmio que a gente não soube o vencedor antes da hora, o que é uma coisa absolutamente incrível nessa Fórmula 1 atual. Grande prêmio vencido pela Ferrari com Carlos Sainz, vejam vocês. E eu quero saber tudo sobre essa corrida, não entendi nada. Eu não entendi por que a Red Bull ficou para trás. Esses dois hoje vão ter muito trabalho para me explicar, porque eu preciso entender essa parte. Chamando primeiramente o grande Adalto, já estará aparecendo aqui. É isso, senhor Adalto? Hoje é um dia muito quente, né? Um dia muito quente, do clima que eu estou falando. Eu quero que você deixe bem claro, né? Nossa Senhora. Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grande Confraria. A sua pergunta aí, ninguém sabe a resposta. Ah, não sabe. Eu quero, vocês, a gente fica aqui até meia-noite, vocês vão me dar essa E é isso aí. O que você falou foi a primeira corrida do ano, onde quem viu treino livre e classificação não tinha a menor ideia de quem ia ganhar a corrida. Impressionante, eu não consegui entender até agora. Você não vai explicar nada então. Então eu vou chamar o Fábio Campos. Vamos já chamar o Fábio Campos. Eu quero explicações hoje. Nós vamos tentar depois, né? Nós, os burraldos, que não entendemos nada, a gente tá lá vendo, a gente estava lá assistindo a Fórmula 1 e vendo a Red Bull meter um segundo em todo mundo. De repente, os caras não conseguem chegar perto nem do pódio. Fábio Campos, por favor, eu preciso da explicação. Vocês vão ter que explicar isso aqui hoje. O homem voltou, o que umas não, férias? Não, vocês vão ver, eu voltei. O que uma praia, né, o litoral brasileiro não faz para uma pessoa, né? Você vê que tá até lá com a corzinha bonitinha. Estamos aí, estamos firmes aqui para tentar dissecar, né, Bruno Aleixo? Eu acho que antes das apurações, né, da gente tentar colocar aqui o que aconteceu, porque realmente, né, você vê uma Red Bull ficar no Q2 e depois passar o que passou e ir embora, Bruno Aleixo, tem aquela questão, né? O safety car veio numa hora em que era péssima para a Red Bull, né? E ela deixa de ganhar, digamos assim, 29 segundos, que é a estimativa de parada em Singapura. A partir do momento em que ela deixa de ganhar 29, chega 21 e pouco atrás, você pode dizer que eles estariam bem mais na frente. Não vou dizer que eles venceriam, claro que não, mas e também nem estou dizendo que o carro no domingo era o que costuma ser. Não era. Alguma coisa que a gente fala, né, Bruno Aleixo? A fórmula pneu. E dessa vez a fórmula pneu mordeu a Red Bull por caminhos, né, tortuosos que vão desembocar no pneu, mas mordeu a Red Bull. Quem diria, Bruno Aleixo, que a Red Bull... Isso foi até legal, já para encerrar aqui a participação inicial, né? Isso foi até muito interessante, porque fosse uma vitória do Sainz, com todos os méritos indiscutíveis, mas fosse uma vitória do Sainz, ou da Ferrari, ou da McLaren, que fosse, ou da Mercedes, com a Red Bull liderando 30 segundos e quebrando, não teria o mesmo sabor. Ou com a Red Bull tirada na largada, eventualmente, não teria o mesmo sabor. Então até isso foi legal. Ganhou porque a Red Bull não deu conta. Quem diria? Olha, eu tenho informações fidedignas, eu também tenho fontes na Fórmula 1, vocês não sabem disso, tem algumas fontes, que o pessoal parece que vai fazer uma vaquinha lá nos bastidores da Fórmula 1 para entregar o título já para o Verstappen, porque já é dele mesmo. Então entrega para ele não participar das últimas corridas e a gente ter corrida legal igual foi essa de Singapura. Mas isso é assunto mais para frente. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio é o @CampusFB. Adalto, eu ainda não estou satisfeito. Portanto, a minha primeira pergunta hoje, aqui para a gente começar a falar, e eu acho que podemos começar essa análise desde os treinos, porque eu vi muito bem que você falou de algumas hipóteses que podiam estar rolando lá no seu vídeo de sexta-feira, mas você já de cara descartou escondendo o jogo, que eu achei interessante, porque eu pensei, para que a Red Bull vai esconder jogo, né? O campeonato já é deles, né? Não faz muito sentido. É lógico. Mas então eu vou perguntar agora, começar, o que aconteceu com a Red Bull, desde sexta-feira até domingo, por favor. Olha, Bruno, existe aí uma falado pela Red Bull, né? Tem uma soma de coisas bastante estranhas, algumas sem nexo, inclusive. E depois, ontem, apareceu esse negócio do pneu que o Fábio falou.
Mas não tem uma explicação assim, olha, aconteceu isso e acabou. Não tem. Essa explicação não tem, né? Aconteceu um monte de coisas, inclusive essa diretiva técnica 018, que somada, foi a única coisa diferente que aconteceu na semana anterior, somada àquela 039, pode ter pegado na Red Bull. Não estou cravando, né? Isso pode ser uma das coisas que ajudou a Red Bull a não andar, né? Porque uma das desculpas que eles deram é que eles tiveram que ir com o carro muito alto, né? Só que aquela diretiva 039 tinha estipulado uma altura do carro, né? Então eles não podiam, eles não estavam com o carro mais baixo. Só que a medição era daquele jeito, de novo, carro parado. Na diretiva 39 eles mudaram para colocar o carro em cima de cavalete, né? Porque antes a medição era só no meio, né? Na 39 não, vamos colocar o carro em cima de cavalete, não sei o que. E essa 18 aí mediu o carro andando, quer dizer, com sensores e tudo, né? Então isso pode ter pegado na Red Bull, porque é um carro que você, até em foto, né, você vê que é o carro que, na pista, andando, principalmente em curva de alta, de raio longo, tudo, é um carro que vai muito baixo, ele vai arrastando no chão, né, ele vai mais baixo que os outros. Então a Red Bull começou com essa história que teve que levantar o carro, porque a zebra era alta, porque a pista ondulada. Para mim isso não colou nada, porque a zebra não é alta, a pista foi recapeada, grande parte dela, as outras equipes não tiveram que levantar o carro, então para mim não colou. Aí vieram com outra história de assoalho novo, voltaram para o velho, e nada funcionou. Na corrida andou melhor, né? Como sempre, a Red Bull sempre vai melhor na corrida do que na classificação. Para mim também não foi uma surpresa eles terem ido melhor na corrida do que na classificação, né? Mas você vê que eles se recuperaram bem na corrida quando eles trocaram pneu, que eles tomaram um monte de passão, né? E depois, quando eles trocaram o pneu, eles repassaram todo mundo de novo e passaram mais alguns. O que é normal, você com pneu novo vai para frente mesmo. A mesma coisa aconteceu com a Mercedes no final, quando os dois colocaram um pneu novo lá, médio, e tiraram a diferença em pouquíssimas voltas do Sainz e do Norris. E do Norris, né? E se tem mais algumas voltas ali, não ia dar para segurar a onda, não, eles iam acabar passando. Então, tudo isso a gente já sabe, entendeu? Tudo isso não é nenhuma novidade, né, para o que aconteceu com a Red Bull, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que esperar Suzuka para ter uma ideia muito melhor do que pode ter acontecido. Se foi mesmo um problema de acerto do carro, que basicamente é isso que eles estão falando que aconteceu, um problema de acerto do carro, que eles erraram, ou se foi a diretiva técnica, ou se foi uma soma dos dois, entendeu? Nós vamos ver pelo desempenho Suzuka, que é uma pista, teoricamente, onde eles têm que dominar com muita facilidade. Uma pista para eles, entendeu? Uhum. Como foi, por exemplo, lá em Spa, como foi nessas pistas que eles ganharam fácil, entendeu? Uhum. Lá é uma pista para eles ganharem fácil. Então, se eles tiverem dificuldade lá, aí a coisa pegou mesmo, entendeu? Na diretiva. Se não, pode ter sido mesmo pode ter dado um tilt, né? No Adrian Newey e no resto, né? De todos da engenharia da Red Bull, que não acertou nada, tentou de tudo, usou 2 assoalhos, mudou suspensão, fez tudo ali, né? E nada adiantou. E eles foram só piorando. Se você pegar do TL1 até a classificação, eles foram piorando. Em relação aos outros. Trás, né, parece. Em relação a eles mesmos, eles melhoraram. Mas em relação aos outros, eles pioraram, entendeu? Uhum. Começaram tomando tipo 7, um segundo, depois passaram a tomar mais de um segundo, e na classificação acabaram tomando acho que 7 décimos, não lembro agora de cabeça.
mas eles pioraram em relação aos outros, né? Então, isso aí eu nunca vi acontecer com a Red Bull, de ela piorar em relação aos outros conforme vai passando o treino. Quanto mais tempo de pista, mais eles são os que melhoram sempre mais do que os outros. E dessa vez, não. Dessa vez, os outros melhoraram mais que eles. Ferrari melhorou muito, né? Ferrari, se eu não me engano, melhorou 2 segundos e 9. Entendeu? E eles acho que melhoraram 1 segundo e 2, 1 segundo e 3, uma coisa assim. Então, é bem difícil mesmo, né? Você vai ler os caras que estão lá, engenheiro, não sei o quê, e eles também não têm uma definição. Uma unanimidade. Não tem unanimidade. Estou falando mais ou menos isso também, entendeu? Então... Ô, Fábio Campos, eu me lembro muito bem que em 2014, a Singapura foi a corrida onde foi a única corrida que a Mercedes sofreu, né? A Mercedes tinha aquele carro que era bem mais rápido, né? E aí sofreu também em Singapura. Será que essa pista aqui é o problema, assim, para as equipes dominantes ou não? Bruno, esses circuitos de rua, né? Normalmente eles jogam as equipes em situações de desconforto, né? Mas eu acho que tecnicamente é diferente, né? O que pode ter pego a Red Bull e a dificuldade que a Mercedes tinha, né? E eu estava, inclusive, até vendo o Anthony Davidson falar, e ele estava dizendo, né, ele trabalha na Mercedes, e ele estava dizendo como que 2014 e 15, principalmente, né, fizeram com que a Mercedes dedicasse muitas horas para tentar resolver Singapura, né, trabalhando em Singapura necessariamente, né? Talvez seja o caso da Red Bull também. Então, Bruno, assim, eu vou trazer, não sei se vai te convencer, se você está muito voraz, né? Tá muito difícil me convencer, mas vamos lá. Bom, eu vou trazer aqui o que eu apurei também direto da pista, as conjunturas que são feitas nesse sentido. O recapeamento da pista ele foi parcial e ele é muito nítido a olho nu. Se você vê, quando eles entram na reta principal, eles entram num asfalto escuro, bem escuro, e esse asfalto escuro vai até no final do setor 1. E esse asfalto, segundo dizem, gerou ele é muito bom, ele é muito liso. E ele tem um grip, uma aderência, né, muito alta. E isso começou a pegar a Red Bull. Tanto que eles colocam esse asfalto também na parte interna só da curva 13, que é a curva da saída daquela pontezinha. Onde o Massa passou o Bruno Senna, enfim, nós até citamos essa ultrapassagem aqui na semana passada. Na parte interna daquela curva, tem um asfalto novo. E os pilotos estavam dizendo, cara, é muito mais aderente ali. O Lando Norris, falando para a TV inglesa, estava até ao lado do George Russell, os dois brincando muito, né? Porque essa turma é muito amiga, muito brincalhona. Eles estavam dizendo, cara, se eles fizessem isso durante toda a curva, até na parte de fora, a gente poderia até ter mais ultrapassagens, disse o Norris, porque a aderência é muito diferente. Então aí começa. E na parte velha, digamos assim, no asfalto não recapeado, há muito bump. Não é zebra alta, há muito bump do asfalto mesmo, as trepidações normais. E a Red Bull, segundo, né, a soma do quebra-cabeça vai indicando, a Red Bull é o carro que corre muito mais baixo do que todo mundo. Ela é certinha para correr mais baixo. Aí volta-se, inclusive, Bruno, eu falava sobre isso ontem, volta-se, inclusive, numa apuração que vários jornalistas fizeram de Spa-Francorchamps, associando os rádios que o engenheiro do Verstappen falava para ele, use sua cabeça, sempre na curva 1, e a Red Bull, Verstappen e Pérez levantando o pé, sendo os únicos que levantaram o pé na Rouge. Os únicos que levantavam o pé, todo mundo fazia flat. Então, você somando essas duas peças do quebra-cabeça, você talvez chega na seguinte conclusão, né? O carro ia bater demais, ia sofrer demais, a placa poderia se desgastar mais, pode ser isso. Aconteceu isso com a Alfa Romeo. A Alfa Romeo teve um problema parecido com o da Red Bull. Tem uma entrevista do Bottas, não sei se no sábado ou na sexta, em que ele fala, olha, eu não posso entrar em detalhes, mas nós percebemos que se a gente não levantasse o carro, a gente não ia passar na regra. Bottas fala exatamente isso. Pode ter acontecido, mas é o Bottas, é a Alfa Romeo. Pode ter acontecido isso com a Red Bull. A questão é que a altura do carro foi o grande tópico mesmo do final de semana, como falado pela equipe como dito por muitos jornalistas, que tem a ver. Não é um absurdo você falar que o carro saiu da altura, ele saiu da janela de funcionamento dele. Por isso que vai chegar lá no pneu. O pneu ele desemboca no final da história. Porque a dificuldade de aquecer pneu da Red Bull, que já é conhecida, já é citada, ela ficou exasperada nesse final de semana. E você tem dois exemplos, rapidamente, Bruno, dois exemplos claríssimos. Volta decisiva do Verstappen no qualifying.
A importante, câmera on board. Ele abre a volta. Na curva 3, o carro perde a traseira. Na curva 3, aquela puxadinha ali para a esquerda. Depois da saída do box. Um outro exemplo, esse para mim o mais fatal de todos, como não estavam conseguindo aquecer os pneus, como o Adalto falou, na corrida se esperava e foi que fizessem melhor, porque aí você pode aquecer mais. Mas na corrida, Bruno, largam com pneus brancos, todo mundo de amarelo. Aí vem o safety car, vai todo mundo para o branco. Ou seja, como a Red Bull não parou, todo mundo está com o branco. Na hora que relarga, porque o pneu esfria no safety car, na hora que relarga, as Red Bull são engolidas pelo pelotão, as duas. Para mim essa foi a parte... com o novo e o Red Bull com o velho já. Sim, eu até ia complementar. Alguém pode até dizer, é a idade do pneu. A idade conta, mas não para despencar daquele jeito. Porque a Red Bull só foi parar na volta 40. E o safety car foi na volta 20. Então eles ainda estavam na metade da janela do pneu. E eles despencam, porque o pneu perde temperatura. Eu achei essa hora a hora mais surpreendente assim da corrida, porque quando isso aconteceu, eu pensei, bom, o que vai acontecer agora? Agora o Verstappen vai usar o carro que ele tem na mão, porque não é possível que o carro ficou tão ruim assim, ele vai pressionar o Sainz. Tem até um rádio da Ferrari que fala pro Sainz, ele fala assim, ó, se ele vier para cima, deixa passar, porque senão você vai gastar seu pneu à toa, né? E eu falei, cara, é isso que ele vai fazer. Ele vai para cima, vai abrir para parar e depois voltar no meio. Eu achei que fosse fazer, mas à medida que foi passando as voltas, eles foram só ficando para trás, né? Tanto o Verstappen quanto o Pérez, né? Sofrendo ali, né? É isso que surpreende. Eles caem, eles mergulham para baixo. Então a questão do pneu me parece muito, muito clara, muito lógica. Então, mas o que não tem lógica, então, Fabião, eles largarem de... Como o carro está sem aderência, né? E eles disseram que tiveram que levantar o carro. Sim. Você largar de pneu duro, você tá dando uma facada no coração. Eles deviam ter largado de macio. Mas aí, Adalto, não é esperar um safety car? No começo da corrida, fazer algumas ultrapassagens, parar antes para depois pôr um outro pneu, entendeu? Eles largaram com o pior pneu para eles, porque eles já estavam sem aderência. Então eles cometeram um erro estratégico, é absurdo, entendeu? Ainda mais numa pista que é 100% de safety car. Mas é isso que eles apostaram. A minha explicação para o pneu branco é essa, olha, vamos apostar no safety car, a gente vai lá para frente, se ele vier num momento favorável, ele veio no pior momento possível para a Red Bull. Ele veio, eu concordo com você. Aliás, nós falamos isso aqui no Loucos várias vezes, né? O pneu escolhido, não, o que eu estou dizendo que nós falamos várias vezes aqui é o seguinte, o pneu escolhido para a largada é vital na hora do jump, né, do carro, do pulo, tanto que o Leclerc põe o vermelho e faz o que a Ferrari quis que ele fizesse, que é pular o Russell. Eu concordo, é um desfavorecimento da equipe, mas se paga no sentido de que a Red Bull anda melhor em corrida do que anda em classificação, dá para você aquecer o pneu com ritmo, e aí se vier um safety car lá na frente, você tira uma parada do seu currículo, digamos assim. Então esse é o sentido de largar com o branco, mas é desespero, eu concordo, é assim, nós estamos tão mal, vamos tentar uma coisa diferente aqui para ver o que dá. Eu nunca teria feito isso no lugar deles, com o carro sem aderência, né? Porque dessa vez deu para ver um pouco de on-board antes de gravar o vídeo. E o carro realmente, porque eu quis ver as da Red Bull mesmo, né? Porque eu não estava entendendo também, né? E você vê o carro sem aderência, entendeu? O carro não tem aderência. O carro estava bem ruim mesmo, parecia... Lembra a Mercedes quando veio sem o zero pod? Que os caras ficavam assim, eles estavam assim os dois. Estavam assim os dois, entendeu? Então, eu falei, nossa, aí quando eu vi na corrida que eles estavam largando de duro, eu falei, ou eles resolveram o problema, mas como é que eles podem ter resolvido o problema se o carro ficou no parque fechado? Não resolveram, foi a aposta. Que eu acho que aquela... O carro estava no parque fechado, ou eles estão apostando no safety car lá para a volta 30 e pouco. Sim, exatamente, é isso. Mas, pô, aí é jogar eu achei também. Mas é porque só para tentar entender aqui o raciocínio da Red Bull. Eles são melhores em corridas. Eles tiveram um momento em que eles estavam andando 3 décimos do Sainz. O que, apesar de que o Sainz andou freando, praticamente. Nós vamos falar do Sainz na hora que chegar lá, né? A genialidade do Sainz foi que ganhou andando o mais devagar possível. E com o tanque cheio, Adalto,
o carro aquece os pneus melhor, porque o carro está mais pesado. Sim, então, esse foi o raciocínio da Red Bull. Vamos com o branco para a gente pular um pit stop, porque senão não daria para passar. Como o não dá para passar foi o segredo da vitória da prova, foi o segredo do desenrolar da prova, né, Bruno Aleixo? Então, não, a gente não está lá para saber, mas assim, eu pensando, vendo de fora, assim, me parece meio esquisito, porque já estava meio sem aderência desde os treinos, já dava para ver. E aí você largar com branco, claramente. Eu acho que eu ia no vermelho também. E aí? Aliás, sabe o que eu faria? Eu faria uma coisa que, depois, na hora que chegar na Ferrari, eu vou comentar sobre isso um pouquinho. Eu colocaria cada piloto com um pneu. Eu colocaria, talvez o Verstappen com vermelho e o Pérez com branco, ou vice-versa, sei lá como faria, entendeu? Faria desse jeito. Porque do jeito que eles estavam ali, era meio que tentar uma carteira de investimentos, né? Você não pode jogar tudo na mesma ficha. Né? Você aposta muito arriscado. Só para complementar as informações, para ver como estavam perdidos, né? Trazem um assoalho novo, voltam para o assoalho antigo. O repórter Ted Kravitz, da Sky Sports, reportou em um dos treinos, que eu não vou me lembrar qual era, a tal maquininha do dentista, o barulhinho do motorzinho do dentista, o que é? Os caras fazem uma barreira lá, ninguém vê, mas você escuta o barulho deles serrarem, não é serrar exatamente, né? Mas deles limarem um pedaço de assoalho. Então, para você ver, Bruno Aleixo, como estavam perdidos desde o começo. É isso que você está dizendo, desde os treinos. O Norris até dá uma declaração. Gente, eu vi a câmera on-board do Verstappen, eu ri. A declaração do Norris foi essa, eu ri. Mas não é rir de deboche, não. É rir de que carro é esse? Por isso que eu digo, na volta de classificação do Verstappen, ele já perde a traseira na curva 3. Não aquece o pneu. O carro não. A fórmula pneu pegou a Red Bull. Essa serrinha aí, limando a borda do assoalho, é diretiva 018. Porque eles iam ver exatamente se a borda do assoalho dos carros não estava deformando demais, entendeu? Então, eu acho que tem bastante coisa disso aí. Não vou cravar, não cravei até agora, eu não vou cravar agora. Mas eu acho que tem alguma coisa com isso. Isso só vai sair da minha cabeça se em Suzuka eles voltarem a detonar. Aí realmente foi só acerto, erraram tudo e agora acertaram de novo, voltaram ao carro anterior, né? Puseram o carro que estava detonando todo mundo e pronto. Não, eu acho que eles vão vir com assoalho novo. Mas se eles tiverem dificuldade... Eles vão ganhar por 30 segundos em Suzuka, porque eles vão vir mordidos. Eu vou dizer por que eu acho, e puramente é isso, que não é a diretiva técnica. Só uma coisa, você vê o que é um camarada competitivo, né? Porque o Verstappen não tem... Esse resultado para o Verstappen não faz a menor diferença, né? Mas ele ficou mordido. Você viu depois? Ele ficou bravo demais. Não, tem um rádio dele. Só para eles. Tem um rádio dele. Ele é muito competitivo. Tem um rádio dele. Deus me livre jogar para o ímpar com o Verstappen, ele deve te dar um soco na cara, no meio da cara, se ele perder. Mas esses caras são assim. Tem gente que estava falando que as outras equipes não têm fome de vitória. Meu Deus, que fome de vitória tiveram Ferrari, principalmente Mercedes. Mas depois a gente chega lá. Tem um rádio do Verstappen que ele diz para o engenheiro: isso é inaceitável. Inaceitável. Tudo bem, a cabeça quente, o cara é competitivo. Claro, você não pode usar inaceitável com a Red Bull, você não pode usar essa palavra. Aliás, Bruno Aleixo, antes de eu falar da diretiva técnica, por que eu acho que não é? Claro que Suzuka é o termômetro final, porque Suzuka é o elemento de teste perfeito para o que é a diretiva técnica. Mas só um parênteses, né, Bruno Aleixo? É importante essa derrota da Red Bull, até para a gente valorizar a dificuldade do que eles fizeram até aqui. Porque a gente vai vendo ganhando final de semana atrás de final de semana, vai parecendo que é fácil. Não é. Os caras têm que acertar o pneu todo final de semana, os caras têm que acertar a altura do carro, os caras têm a placa debaixo do carro para manter. Não é simples, parece simples. Eu sei que o ouvinte não vai mudar de opinião pelo que eu estou dizendo. Eu sei que parece simples, mas não é necessariamente. Difícil é fazerem 14 finais de semana como eles fizeram, sem nunca perder o fio. Eles tiveram uma chance de perder em Mônaco, tinha a chuva, tem aquele negócio, né? O carro não é bom para a pista das curvas de 90 graus, né? Tem uma coisa que eu aprendi esse final de semana. Mais ou menos também, né, Fabião? Muito com os engenheiros, mas eu aprendi uma coisa muito dos engenheiros nesse final de semana, Adalto. A completa diferença que é para um carro de Fórmula 1, a curva em que você freia
vira e acelera, da curva em que você tem que frear virando, da curva do turn-in, que a gente sempre fala. Sim. Isso para o carro de Fórmula 1, eu vi Aston Martin falar disso, eu vi Alfa Romeo falar disso, eu vi o Christian Horner falar disso. Isso é importante a gente trazer, né? Porque a gente fica assim, né? Singapura e Mônaco não tem nada a ver. Desculpa, Singapura e Monza não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque a gente só pensa no downforce. Mas se você analisar, o Anthony Davidson falava sobre isso, tem muita coisa a ver. É freada fortíssima e curva de baixa. Tem a ver. Não estou dizendo que a pista é igual, não estou dizendo que o nível de downforce é igual, claro que não é. Mas tem essa semelhança que vai rebater lá na Ferrari quando a gente chegar lá. Mas só para acabar com a Red Bull, então, Bruno Aleixo. Se é que você quer acabar ou quer continuar? Não, acaba com a Red Bull. Elas já acabaram com ela no final de semana, agora você termina de dar o último tiro aí. Vamos lá. Só ressalta a dificuldade do que eles fizeram, ressalta o mérito, e por que eu acho que não é a diretiva técnica? Por dois motivos. Primeiro, a diretiva técnica é uma questão muito aerodinâmica. As asas e a extremidade do assoalho, né? A medição da extremidade do assoalho. Isso é muito aerodinâmico. Singapura é muita questão mecânica, por isso que eu acho que não é. E outra coisa que é do meu feeling, fosse a diretiva técnica, ou os engenheiros das rivais suspeitassem que é a diretiva técnica, fariam o que fizeram com o limite de orçamento exatamente em Singapura no ano passado. Só da desconfiança, botaram a boca no trombone. Toto Wolff, Zac Brown, isso é um absurdo, tem que correr atrás, olha o que fizer. Nem tinha sido confirmado pela FIA ainda, mas a informação era quente. Como todos os engenheiros estão caladinhos, não sei, eu tendo a achar que não é a diretiva técnica, mas Suzuka é aerodinâmica pura, então Suzuka vai ser a prova dos 9, mas eu acho que vão ganhar de 35. Não, mas tem sim. Você sabe que hoje o Gary Anderson, né, que é ex-engenheiro da Fórmula 1, também escreveu um artigo, só que foi agora há pouco, também escreveu um artigo onde ele fala, temos que esperar a Suzuka para ver o que tem de diretiva técnica nisso e o que não tem. Eu acho que eu já falei isso na sexta-feira, repeti no sábado, repeti no domingo, repito hoje. Eu também acho. Muito bem, ó. Vamos falar do vencedor da corrida, vamos falar do Carlos Sainz, que venceu. Depois, o Carlos Sainz emendou aí, né, 3 atuações, né? O Fábio falou ontem lá na live, são 3 atuações, a Holanda, Itália e agora Singapura, né? Atuações excelentes, sendo que essa de Singapura eu classifico como brilhante, assim, para mim é a grande atuação, isso aí agora eu vou pegar o que o Adalto falou no vídeo, para mim é a grande atuação de um piloto nesse ano de 2023. E engraçado, porque várias pessoas, né, Adalto, estão falando que, não, mas ganhou andando devagar, como se não tivesse valor, né, como se a vitória estratégica não tivesse valor perto da vitória, da velocidade, né, do cara que vai para cima, ultrapassa e tal. Cada um usa as armas que tem. E o Carlos Sainz é muito inteligente, né? Ele é muito acima da média, né? Eu tenho uma queda por piloto assim muito inteligente, que né, me lembra muito de Jenson Button, né? Gerencia todos os aspectos da corrida e tal. Isso. Uma atuação... A do Sainz foi brilhante, né? Para mim foi a melhor atuação de um piloto nesse ano. A melhor atuação dele, evidentemente, né? Da carreira dele, que eu me lembro. E ele ganhou o carro, ele ganhou uma corrida quando ele tinha 1 segundo no bolso. Só que se ele usasse, ele não ganhava a corrida. Porque o pneu dele ia acabar, né? Que a Ferrari é o carro que mais morde pneu, que mais acaba com o pneu, e o pneu dele ia acabar e pronto. E adeus, Carlos Sainz, e todo mundo passava por cima. Então, ele fazia uma coisa muito inteligente, que era ir devagar nas partes da pista onde não dá para ultrapassar, né? Então, o cara de trás fica embutido e não consegue passar. E nas partes que dava para ultrapassar, 3 curvas antes ele começava a acelerar e ainda dava um DRS pro... isso aí foi genial, isso aí foi maravilhoso. Muito inteligente. Olha, eu não via isso há muito tempo. Sangue frio muito também, tempo, né? Entendeu? Um cara ganhar a corrida sendo mais lento, entendeu? Então, quer dizer, é impressionante. Se fosse em Mônaco, não ia dar tanto valor. Porque em Mônaco, realmente, você põe o carro no meio da pista e acabou, a pista inteira. O Ricardo ganhou uma corrida lá, assim, em 2018, né? Tava lento, com problema no carro, ficou no meio da pista e ninguém passa. Ainda mais com essa jamanta que são esses carros da Fórmula 1. Exatamente. Mas como em Singapura, a gente viu uma porrada de ultrapassagem, né? Teve muita briga, né? A corrida foi muito boa, né? Teve muita... Você achou melhor do que o Grande Prêmio da Itália ou não? Eu achei melhor porque... Você vê que na última volta,
tinham 4 carros que iam cruzar a linha de chegada no mesmo segundo. Isso. É que aí o Russell, coitado, deu aquele totozinho ali, bateu, né? E já vamos falar dele. Nossa, que pena que eu fiquei. Que pena que eu fiquei dele. Mas há quanto tempo a gente não vê isso acontecer? 4 carros cruzarem a linha de chegada no mesmo segundo e os pegas todos lá atrás, com as próprias Red Bulls, que tomaram um monte de ultrapassagem, fizeram um monte de ultrapassagem. Quer dizer, os outros carros também, né? Então eu adorei a corrida. Para mim, a melhor corrida do ano tinha sido o Monza, e eu acho que essa superou, né? Eu acho que essa superou o Monza pelo conjunto da obra, né? E pelo final muito emocionante também, que a gente, eu não tinha certeza que o Sainz ia ganhar aquela corrida até cruzar a linha de chegada. Eu não tinha certeza, entendeu? Então, eu gostei demais. Ô, Fábio Campos, ganharam a corrida andando mais devagar, mas em primeiro, né? Porque tem isso também, né? Você estando em primeiro, você controla o ritmo, né? Tem essa diferença também, faz essa ressalva, que não tire nada o brilho, né? Nada, porque ele fez a pole, né? E ele fez a pole, claro, estava na frente porque mereceu estar na frente, né? Que caiu no colo dele, né? Isso que eu ia dizer, Bruno. Assim, primeiro, eu acho que a melhora do Sainz mais clara é no qualifying. É onde para mim mais me impressiona, é onde ele deu o passo, né? Sentou com os engenheiros antes da Fórmula 1 voltar na Holanda, teve lá uma reunião, enfim, e voltou das férias bem consistente mesmo, bem consistente e rápido, né? Consistente ele sempre foi, mas não adianta você ser consistente 2 décimos abaixo, 3 décimos abaixo. Agora ele está sendo consistente e bem. O que ele fez, que foi absolutamente... Existe o mérito da tática que a Ferrari fez na primeira metade da prova, e existe o mérito da iniciativa dele no final, que aí foi ele que fez. Ele, porque tem um rádio, inclusive, que é muito interessante, né? Que a equipe fala para ele, mas o Norris está 1 segundo de você. Ele fala, de propósito. É de propósito. É de propósito. Eu estou fazendo de propósito. Ele leu, né? Isso é muito mérito. Agora, houve um mérito que para mim é sensacional, que esse é desenhado com a Ferrari. E, Bruno, eu tô lendo uma enxurrada de boas análises de que o Leclerc largou nessa corrida para ser escudeiro. Mas eu não vou nem entrar nisso ainda, porque vamos falar do Sainz que merece. Larga, mantém a primeira posição, administra, porque vamos lá, né, Bruno? O delta de ultrapassagem em cada pista é diferente, né? O que é o delta de ultrapassagem? É quantos segundos mais rápido o carro precisa ser para conseguir ultrapassar. Claro que isso é uma estimativa, né? Não é uma regra exata. Singapura é a segunda em que você precisa ter maior diferença para o carro da frente para passar, é algo em torno de 2 segundos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse tipo de pista dá para você segurar o pelotão, e outras não dá. Vai segurar o pelotão no Azerbaijão, na reta? Vai dar DRS pro cara na reta do Azerbaijão? Impossível. Vai ser engolido. Dá para fazer em Singapura, desde que faça bem. Não quer dizer que todo mundo faça. Ele fez e fez muito bem. E segurou o pelotão de uma maneira, Bruno Aleixo, na primeira metade da prova inteira, que o pessoal da Sky Sports, eles iam marcando o seguinte, eles iam fazendo a seguinte conta: se o Sainz parar agora, ele volta na posição tal. Aí dá 5 voltas de novo. Se o Russell parar agora, que está em segundo, volta na posição tal. Era tudo 17º, 18º, 19º. O Sainz teve volta que ele virou no ritmo do Sargent. Ou seja, você mantém o pelotão compacto, você faz 2 coisas. Uma, o Adalto já falou, evita de cair no desgaste do pneu, porque a Ferrari não resolveu esse problema. Suzuka, vou repetir o que falei ontem, Suzuka para mim traz à tona o que de pior há na Ferrari, que é a curva de alta, que é o desgaste do pneu. Se a Ferrari for bem em Silverstone, para mim aí é igual a McLaren, você pode bater o martelo que mudou de nível. Suzuka, você falou Silverstone. Desculpa, eu falei Silverstone, estou com Silverstone na cabeça aqui para outro comentário, mas é Suzuka. Se a Ferrari for bem, sacramentou. Então quando você segura o pelotão, Bruno, quando você administra o pelotão, você evita que o seu pneu se desgasta e você evita o undercut, que era o grande risco. Porque o Russell era mais rápido. O Russell, para mim, foi o cara mais rápido do domingo, digamos assim. Tirando até o boxe, né? Depois que para, claro. Aí os caras vêm voando com o pneu amarelo. Então, quando ele segura o pelotão, ele começa a... Ele evita o undercut. Não dá, porque se o cara vai parar e vai voltar atrás do Bottas, do Zul, do Tsunoda... Vai perder muito tempo, né? Vai perder muito tempo. Então, os caras da TV inglesa, só para citar um exemplo, eles iam marcando isso. Que hora que dá para alguém parar? Porque essa é a tática, você vai olhando para trás. E essa é a genialidade do Sainz. Ele foi bem em 2 corridas em que olhar para trás era mais importante do que pura e simplesmente acelerar. Embora
os dois qualifies são nitidamente superiores, embora também tem outra coisa, né? Ah, mas o Leclerc está em crise. Gente, o Leclerc ficou a 67 milésimos em Monza e 79 milésimos do Sainz em Singapura. Sim. Eles estão ali. Olha, olha, a gente teve aquele cara que eu sempre esqueço o nome, que faz aquele gráficozinho. Ele fez de novo da pole com o Sainz, o Leclerc e o Russell. Fez com os três dessa vez, né? Eu até retuitei lá. E você vê o seguinte: o Percival, o Leclerc, ele freava lá dentro. Ele passava todo mundo quase em todas as freadas. Só que ele demorava para reacelerar. Então, o Sainz freava antes e acelerava antes também. Então, ele ganhou a pole assim na última curva. Incrível, na última curva. Isso que eu ia dizer, a análise do GPS, que os jornalistas... assim, Bruno, as equipes fazem assim com os jornalistas lá na pista. Elas mostram a análise do GPS, mas assim, você não pode pegar. Você pode só ver aqui na minha mão. Eu não te dou essa informação. Então, os jornalistas vêm e pegam ali o que dá para pegar. Então, isso quem publicou foi até a Auto Sport. Lembrei disso porque o Adalto falou, até a última chicane, aquela chicane agora aqui, né, que o Leclerc estava acima, estava melhor do que o Sainz. Na última chicane, o Leclerc, não é nem que ele erra, é a tração mesmo que não engata e o Sainz faz a pole por 79 milésimos. Né? Aliás, né, dois GPs seguidos em que os 3 primeiros estão dentro de 1/10 na classificação. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, Bruno Aleixo, só para fechar a questão do Sainz. Primeiro, ele entra numa zona de confiança. Fábio, eles estão dentro do mesmo centésimo. Não é no 10º. Não, eles estão... 72... você tem razão. É 10. É dentro do 10. É porque são 7 centésimos. Né? A gente confunde 10º centésimo. Eu confundo isso. Mas enfim, Bruno, só para matar a questão do Sainz, porque merece. Melhorou em qualifying. Não estou ainda... convencido de que é um novo Sainz. Claro que melhorou, mas eu acho que Suzuka é uma prova excelente para a gente ver o que o Sainz pode fazer, porque aí é aquele negócio, é pista de olhar para frente. Vocês falaram uma coisa certíssima. Era o jogo que tinha que ser jogado. Em Monza, era olhar para o retrovisor e defender. Ele jogou, foi o melhor piloto da corrida, o driver of the day, dessa vez inquestionável. Em Singapura, magistral. Olhando também para trás, fazendo a corrida... Vamos chamar de corrida na retranca, vai? Só numa alusão. Quero ver ele andar rápido em corrida, andando para frente. Mas é um excelente piloto. Tá na confiança. Acho que entra na área de confiança que faz muito bem para piloto. Né? O cara ele começa a acreditar. Ele vai entrar em Suzuka nas primeiras curvas, o cara vai acreditar. Né? Isso é muito legal. É a espiral contrária do Pérez. Né? O cara vai bitolando, vai perdendo. Verdade. Aquele negócio de centésimo e décimo, na verdade, quem ficou no mesmo centésimo foi o Russell e o Leclerc, porque um ficou 72 e o outro ficou 79. Eles ficaram no mesmo centésimo. Incrível isso. Eu acho que quem fica no mesmo centésimo também, Adalto, é Lawson e Verstappen. Quando o Lawson tira o Verstappen do Q2, né? Do Q3, né? Que é divertidíssimo se você analisar simbolicamente, né? Vai o estreante, quem foi o melhor Red Bull do qualifying? Melhor piloto Red Bull do qualifying? Liam Lawson. Sensacional. A gente fala do Lawson mais pra frente, mas eu tô bem convencido de que ele aposentou o Ricardo. Aqui, ó. Eu queria falar do Leclerc, porque o Fábio mencionou sobre o fato do Leclerc ter feito uma corrida de escudeiro. Então, muita coisa leva a crer, né? Enfim, mas explica aí o que pode ter acontecido. Primeiro que o Leclerc já deu um errão no começo da corrida, que já, não sei como não bateu, que já destruiu o pneu ali. E depois do safety car, né? Na relargada também, que ele quase encheu a traseira de alguém ali que perdeu 2 posições, né? Isso. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho o Leclerc. Eu tenho uma tese sobre a dupla da Ferrari. Vai lá, o Fábio Campos. Não, Bruno, assim, as declarações do Leclerc são muito levam para esse lado, né? Olha, eu já larguei sabendo que eu estava numa posição... ele não fala, né? Eu larguei para ajudar, mas ele falou assim, o qualifying me colocou numa posição de trabalhar para a equipe. Dizem até jornalistas muito bem informados que ele sugeriu largar com o pneu vermelho, já meio que se sacrificando. Olha, eu largo Ele não ameaça o Leclerc, tem um rádio para ele, que, olha, agora vai para 3 segundos. Tem um rádio da Ferrari para ele que é bem, agora você vai para 3 segundos. O cara que toma esse rádio, ele meio que tá trabalhando para a equipe, né? E tem uma coisa muito interessante se você analisar, né?
o que aconteceu? Por que ele pode ter dado distância, além dele ter, né, trabalhado? Tem um rádio dele que, inclusive, ele fala, né? Ó, agora o Sainz agora o Sainz está mais lento, uma coisa daquele jeito, né? Fala para ele mais rápido, e aí ele começa a cair para 3 segundos, 3,5, se não me engano. E aí muita gente lembra, Bruno Aleixo, daquele grande prêmio da Singapura em 2019, quando o Vettel estava atrás do Leclerc e ganha do Leclerc quase que sem querer. Porque ele vai cobrir, lembra dessa corrida? Ele vai cobrir um undercut de alguém que eu não me lembro, volta na frente do Leclerc e ganha a corrida. E ganha a corrida. Ele teve que parar antes. Então, eu não sei se a Ferrari até estava com isso na mente, tipo assim, ó, Leclerc, você não atrapalha o Sainz, por isso que tem um rádio, quer dizer, pode ser por isso que tem um rádio que a Ferrari fala para o Leclerc, agora você vai cair para 3 segundos a distância. Então, somando essas pecinhas e a declaração do Leclerc, o Bruno Aleixo, dá pra gente pensar. Eu não vou cravar isso, porque isso é uma coisa muito, né? A gente não sabe no final se ele tem chance, será que ele não vai para cima? Aí é outra história. Mas, Bruno Aleixo, a situação do Leclerc é muito curiosa. Agora, é até um mérito do Sainz, né? Superar o Leclerc no qualifying, numa pista onde o Leclerc é especialista, que é circuito de rua. O Leclerc é muito bom em circuito de rua. Então, é um bom termômetro para o Sainz essa classificação. E eu acho que tem o dedo do Vasser aí. Sim. E cada vez mais eu tô gostando mais dele, né? No começo eu só detonava ele. Agora eu tô cada vez mais gostando dele, ficando mais fã dele. Porque realmente essa corrida foi mérito muito do Sainz, mas teve o mérito do Vasser também, que conseguiu, inclusive, fazer a cabeça do Leclerc para trabalhar para a equipe. O Leclerc trabalhou direitinho. Acho que o Leclerc ganhou ponto na equipe com isso, porque, apesar de ele ter trabalhado para o outro, ele ganhou ponto com isso, porque na hora que precisar que o Sainz trabalhe para ele, o Vasser vai falar, ó, naquela corrida ele trabalhou para você, agora ele vai largar na pole, você vai trabalhar para ele. Entendeu? O Adalto, você não acha que a Ferrari tem uma dupla de pilotos que se complementa e isso é uma coisa rara e que pode ser um trunfo? Eu tenho a impressão que se a Ferrari fizer um carro bom, do jeito... Porque há uma sanha das pessoas em dizer quem é melhor, Leclerc ou Sainz. Eu quero falar sobre isso. Exatamente. Quem é melhor... Eu cheguei à conclusão que eu não consigo falar isso, porque eles são completamente diferentes. Um é um piloto muito cerebral, estratégico, que tem uma visão de corrida espetacular, e o outro é um piloto muito rápido, muito veloz, muito habilidoso. Meio que eles fazem assim, ó. Se a Ferrari tiver um carro muito bom para brigar pelo título e esse Vasser conseguir gerenciar isso de uma maneira muito inteligente, a Ferrari fica muito forte, porque eles não vão bater de frente, eles vão se complementar, né? Olha, eu fiquei pensando sobre isso esse final de semana. A dupla da Ferrari, eu não acho que é a melhor dupla do grid. Eu acho que a Mercedes, por exemplo... A melhor dupla do grid está cada vez mais escancarando. A Mercedes, por exemplo, nada de braçada nisso daí. Mas é uma dupla que se complementa. Isso aí é uma coisa... Ainda mais na Ferrari, que nunca... Mas eu acho que isso é um defeito. Mas deixa o Adalto falar primeiro. Sabe o que me lembra muito? Não, eu vou dizer me lembra. Não que é igual. Lá vem. Ele vai falar, o Villeneuve, quer ver? Não, me lembra muito Piquet e Mansell. Eu ia falar Mansell e Prost. Conceitualmente, né? Conceitualmente. Conceitualmente, né? É lógico que, como o Piquet e o Mansell não se gostavam, né? Principalmente o Piquet não gostava do Mansell. Então, mas é que ali não foi um exemplo de gerenciamento. Adalto, o Leclerc, o Sainz não é um Prostzinho escrito, não? Então, o Sainz lembra muito o Prost, né? Tanto é que eu falei, ele teve um dia de Prost, né? Um dia de Lauda. Quer dizer, só tem uma coisa que eu tenho que discordar de você, ele é muito mais bonito que o Prost, né? Pelo amor de Deus. Mas é melhor. É verdade. Beleza também, é uma área. Beleza física é uma área, Bruno, que você tem lugar de fala. Ser mais bonito que o Prost não é muito difícil também. Não, é só para separar as coisas, mas continua. Uma vez aqui em Interlagos, ficou bem rápido. Década de 80. Quando voltou a pista para cá. Então foi década de 90. Só tinha um banheiro ali lá no paddock, um banheiro grande, né? Mas só tinha aquele. Só um. Só um, que eu me lembro, só um. Todo mundo ia naquele banheiro. Ai, que medo masculino, de onde essa história vai chegar. Masculino. Eu fui no banheiro e tava... e parecia uma criança, tinha um cara fazendo xixi de costas, né? Então, para mim, eu entrei, tava de costas.
Meu Deus. Uma cabeça enorme por causa do cabelo. Tirem as crianças da sala. É uma criança com uma cabeça desse tamanho. Aí eu fui do lado, aí eu olhei de lado, e o nariz que vem aqui. Aham. É o Prost. Você tá usando expressões. Você tá usando expressões que a quinta série não vai perdoar. Não vai perdoar. Se fizer um corte, nossa senhora. Virei de lado, eu vi o tamanho, meu Deus. Puta, cabeça grande. Cabeça grande. É melhor mudar de assunto. Muito bom. Ô, Fábio Campos, por que você acha que é um defeito a dupla se complementar? Não é possível, a dupla se complementa, pô. Porque isso é bom conceitualmente para ganhar corrida, para ganhar campeonato, Bruno Aleixo. Ué, como não? Para ganhar corrida, um pode ganhar num dia, um no outro. Mas se fizer um carro rápido, um vai sentir o defeito que o outro tem de qualidade. Né? O Sainz vai precisar de velocidade um dia. É o que ele ainda não me convenceu, embora eu vou falar de novo. É evidente o avanço dele. Para mim é o novo Sainz. Para mim é um seminovo, vai. Se bem que seminovo hoje tem outro conceito, conceito de usado, né? Para quem mexe com carro igual esses dois aqui. Uhum. É um quase novo. É um Sainz. Eu vou definir da seguinte maneira: é a melhor fase do Sainz na Fórmula 1. Isso para mim é melhor que a fase da McLaren, é melhor que a fase da Renault, claro, é melhor que a fase da Toro Rosso. Ponto. Mas aí, Bruno Aleixo, eu vou entrar numa coisa que você esbarrou, que eu já estou sendo criticado por isso, lá na minha live de ontem, que é o seguinte: as pessoas querem que o Sainz seja melhor do que o Leclerc. Ok, pode querer, a pessoa pode gostar mais de um, e ninguém goste do que quiser. Agora, não critiquem quem continua dizendo que acha o Leclerc mais rápido. Não quer dizer que o Leclerc eu vejo ao contrário, eu vejo que as pessoas querendo o Leclerc ser melhor. Nossa, eu estou sendo criticado porque você está diminuindo o Sainz. Eu não estou diminuindo o Sainz em nada. Só acho o Leclerc mais piloto. Isso pode mudar daqui a algumas corridas. Você pode falar. A única coisa que eu acho é o seguinte: ele virou um piloto melhor do que o Leclerc. Ainda não é suficiente para me convencer. Mas para aplaudir, sem dúvida nenhuma, é para aplaudir. Só eu tenho pulgas atrás da orelha com o Leclerc, já falei isso aqui. Pode ter. O Leclerc agora, tem que ele é mais rápido, ninguém é louco de falar que não é. Ele é muito mais rápido do que o Sainz. Só que velocidade é um atributo. Isso. Né? Não é porque as pessoas têm um antismo do Leclerc porque ele tem a questão dos acidentes. E aí as pessoas supervalorizam os acidentes, que claro que é uma coisa que o cara tem que trabalhar. Mas olha lá, gente, o Russell bateu ontem. De ontem, bateu, faz parte do aprendizado, também é uma coisa que o Russell tem que trabalhar, porque o Russell também em 2020 com a Williams em Imola, ele jogou ponto fora, ele ganhou, ele bateu no safety car, tinha safety car, ele bateu, então é processo que o piloto tem que melhorar, e tem muita gente lá, tá vendo, o Russell não bate também bate, o Leclerc também tem que melhorar, claro que ele tem que avançar, mas eu tô vendo um monte de gente, Leclerc em crise, meu Deus, ele perdeu por milésimos em Monza e em Singapura. Tá ótima a disputa. Eu entendo o raciocínio do Bruno Aleixo. Dois pilotos puxando uma equipe para frente. É a alma da Mercedes. Maravilhoso isso. Só que, Bruno, na hora que chegar lá na frente, eu acho que esses defeitos dos dois têm que ser curados. Um precisa de velocidade consistentemente lá em cima. Conseguiu por 3 corridas. Ok. O outro precisa ajustar uma sintonia fina ali. Mas vou falar para você uma coisa. Se eu sou um dirigente, me colocam na mesa 2 contratos, você só pode escolher um. Carlos Sainz ou Leclerc? Eu acho que eu ia no Carlos Sainz, viu? Eu escolho o Leclerc sem pensar. Mas o Fábio sempre foi fã do Leclerc. Não, mas não é questão de ser fã. Não é questão de ser fã. Não, eu sou fã do Norris, por exemplo. Eu sou fã da família Sainz. Quando o Sainz foi para a Ferrari, eu me lembro de falar aqui. Tá levando um pai que não vai deixar ser cachorro morto. Ele não vai ser cachorro morto no boxe. E não é. Né? Não é. Até porque não se deixa no cronômetro ser. Não é questão de ser fã, é questão apenas de quem é o mais rápido. Porque há uma deturpação, porque as pessoas, olha, porque tá 6 pontos na tabela, agora abriu mais, claro, mas estava 6 pontos na tabela, então é melhor... a gente tem que ver poles, tem que ver pódios... Tem que ver desempenho, tabela é muito... Tem que ver desempenho, entendeu? Então, Bruno Aleixo, tá legal de ver essa briga, tá bacana, chegou-se num ponto muito legal. Só uma coisa sobre a Ferrari, Bruno, não sei se a gente já vai mudar de assunto, é muito importante falar sobre a Ferrari, porque a Ferrari está, pelo menos, desenhando quebrar a espiral descendente.
aquela questão de errar em estratégia, aquela nuvem negra, ver a Ferrari executar as provas muito bem executadas, como executou em Singapura, é bom para a equipe. Poxa, cara, a gente consegue fazer alguma coisa. Poxa, não, cara, coisa que eles só faziam errado antes. Só faziam errado. E agora fazendo certinho. Então isso é bom psicologicamente, como equipe, eu diria, sabe? É bom ver a Ferrari quebrando um pouco, ô Bruno, essa negatividade, porque era uma falta de confiança. Quantas vezes isso ainda acontece? Quantas vezes o engenheiro fechava a boca para o que o piloto ditava estratégia? Tudo bem, tem lá um Sainz. O Sainz com estratégia, ele tá no nível de Verstappen e Hamilton. Não tenho a menor dúvida. Em leitura de corrida, do Alonso, que também é muito bom nisso. Só que no nível de leitura de corrida. E no outro nível? Será que ele já chegou? É uma pergunta que eu faço. Só uma pergunta. É isso aí. Vamos falar da dupla da Mercedes, já que a gente mencionou aqui, né? Porque vocês acham que o Russell precisava ter parado no box, já que ele estava em segundo? Será que ele não poderia ter ficado na pista e eles teriam parado só o Hamilton? O que vocês acharam dessa estratégia aí? Eu achei sensacional. Eu achei também, porque é o seguinte, ele estava em segundo, não ia passar o Sainz. Exatamente. Não ia. É o delta de ultrapassagem. Não ia passar o Sainz. Então, eles viram lá fizeram lá umas simulações e com aquela parada eles tinham chance de ganhar a corrida, passar o Sainz. Sim. Sem aquilo eles não tinham chance. Então eles falaram, bom, não temos nada a perder, porque se a gente não conseguir passar o Sainz, nós vamos chegar em segundo ou terceiro do mesmo jeito. Entendeu? Então vamos tentar. Adalto, eles se prepararam para isso, porque foram os únicos que guardaram o pneu médio. Os únicos que guardaram o pneu, os únicos que tinham pneu médio. Eu achei boa a estratégia, sim. Mas o Sainz, o que matou ele foi a genialidade do Sainz, rebocando o Norris junto. Mas tem um momento, Adalto, em que o Russell emparelha com o Sainz na saída da 14, que eu falei, agora perdeu a corrida. Porque ele emparelha, você lembra desse momento? No trecho novo. Se ele passa o Sainz ali, é outra corrida. Ele não passa, e o Sainz não tinha o DRS ali ainda. Por isso que assim, eu não acho que é só o DRS que salvou, claro que foi. Não, o Sainz ou o Norris? Desculpa, eu falei Sainz. Apaga. Sainz, é a idade. É a idade. É o Norris. É a idade. O Russell não chega a emparelhar com o Sainz em nenhum momento na primeira metade da prova, enquanto lá esteve. Desculpa, Norris. Eles saem os dois, McLaren e Mercedes, laranjinha e pretinho, para ficar bem claro. E ele sai lado a lado na curva. E o Norris, dizem até que usou o botão de eles têm um botão de potência, e o Norris não deixa pegar. E ali foi um momento decisivo, né? Porque se passa ali é outra corrida, né? Outra corrida, corrida, não tem dúvida. E também o freou lá no Deus me livre, né? Sim. Freou lá no Deus me livre, mas... Aliás, Adalto, você estava certo, eu estava errado. Eu dou a mão à palmatória. A mudança no circuito foi legal. Eu estava na dúvida, porque eu achava que não ia gerar ultrapassagem nenhuma, ia tirar o sabor da dificuldade. Diminuiu o sabor da dificuldade, mas em prol de mais briga na pista, eu falei, eu cederei se tiver. Teve, então eu cedo. Okay. Eu acho até que não volta mais à pista antiga, viu? Porque os pilotos também adoraram, né? Adoraram. Sabe por que volta? Dinheiro. Sério? Aquela seção da pista é uma arquibancada enorme. É ingresso vendido. Tá. Porque ali passava um túnel, né? Olha, é uma pena, viu? Porque é uma pena, porque essa corrida não teria sido assim. Ficou mais legal, sem dúvida. Essa corrida ficou muito mais legal. Sem dúvida nenhuma, ficou mais legal. Nossa, que diferença que faz uma pista, né? Numa corrida, impressionante. Um pouquinho mais de reta, né? Eu não acreditava, mas deu um pouquinho mais de reta. Sou contra pôr DRS ali. Vão querer pôr o DRS lá o ano que vem, eu sou contra. Deixa desse jeito. Dá pra ter coisa legal ali. Mas vamos colocar. Vamos colocar, não tem jeito. Só para responder o que também não vai adiantar, acho, hein? Para ultrapassagem. Será que não? Talvez para aproximar, né? Você vê, né? O DRS lá não tem muita. De novo, né, Bruno Aleixo? 2 corridas seguidas, em que a não efetividade do DRS gera uma excelente corrida. Uma por um jeito, que é a dinâmica da abertura, e a outra por espaço puro. Mas, mais uma vez, sem festival de DRS, tivemos uma ótima corrida. Com brigas, né? Não necessariamente ultrapassagem, né? A lição tá aí. Então, Bruno Aleixo, para responder a sua pergunta, eu achei sensacional o que a Mercedes fez. Por causa, Bruno, do espírito do negócio. Segundo lugar, dane-se, para não falar aquela palavrinha mais feia. Dane-se do segundo. Nós queremos ganhar isso aqui. Queremos ganhar. Nós não temos mais por que chegar em segundo. Nós somos 7 vezes campeão do mundo, 8 de construtores. Para que eu vou ficar administrando o segundo lugar? Vamos para a vitória. Teve gente até que falou, poxa, mas por que não deixou o Hamilton e parou o Russell? Ou ao contrário, não tinha, como o Adalto falou, não ia passar.
Ficou a corrida inteira sem conseguir passar. Traz os dois vêm na toada, os dois dava para fazer 1-2, dava para fazer dobradinha. Dava, não é um absurdo pensar. Então, não Bruno, não é mesmo. Pelo espírito da atitude, eu bato palma. Buscar a vitória, ganhar. O Russell tem vários rádios dele durante a corrida, ele falando, gente, eu quero ganhar isso aqui. E o engenheiro, tem um que o engenheiro até fala com ele, meu amigo, estamos na mesma página. Estamos na mesma... tem uma hora que ele pergunta, o que eu preciso fazer para ganhar a corrida? O que eu preciso fazer para ganhar a corrida? Ou seja, e o choro, assim, ele deu uma entrevista, o primeiro canal que ele foi dar entrevista, por coincidência, foi a Sky Sports da Inglaterra. Bruno, a lágrima não desce porque a gravidade deve ser diferente na linha de Singapura. Porque o olho dele tá tão molhado e ele não consegue falar. Você vê que a voz bater dele na última volta nossa, né? Tem piloto que sai rindo do carro, né, Elinho Castro Neves? Mas tem piloto que sai chorando. Vocês viram on board? O Norris passou 1 milímetro dali onde ele bateu. O Norris disse que na volta anterior, ou 2 voltas antes, ele bate no muro também, ele toca no muro. Ali é o seguinte, vamos explicar, né? Ali é o seguinte, o que o cara tenta fazer? O Verstappen fez isso acho que 2 vezes. Ele tenta abrir o máximo para fora para rotacionar, tem uma que dá para ver direitinho do Verstappen quando ele passa o Gasly. Ele faz exatamente isso, ele vai lá fora e tira isso aqui, um trisquinho do muro e rotaciona e corta por tangencia, dentro. né? Tangenciar, né? Ele reparou? Oi? Um dentinho ali. Exatamente. Ele passa nesse dentinho. Ali. Sim. É uma questão... Mas aí é que tá, né? Isso é que é o legal de Singapura, gente. Eu não tô dizendo que Singapura é a melhor pista do mundo, eu não quero mais outras Singapuras na Fórmula 1, eu prefiro outro tipo de circuito de rua, mas a gente tem que valorizar uma coisa dessas pistas, né? É a precisão, é o milimétrico, é o desgaste mental. Ali é a última volta, o cara já tá cansado, né? Então o cara erra 1 centímetro de cálculo, acabou a corrida. Isso é legal, isso faz parte, não é legal porque ele sai, mas é legal porque é a dificuldade. Agora a reação dele é de quero ganhar a corrida, e isso aí é nota 10, né? Não dá para tirar esse mérito dele, né? Pequenos detalhes aqui. Primeiramente, o Alonso, né? Corridinha ruim do Alonso, hein? Então, uma coisa que eu queria falar também, muito bem lembrado, que se você não falasse no Alonso, eu não ia... mas eu sou assim, eu venho... Ele é demais. Eu não sei não, mas eu acho que a diretiva pode ter pegado na Aston Martin também, porque o carro estava inguiável, desde os treinos livres até a corrida, o carro estava inguiável, estava horrível o carro, saía... Parecia, e ele estava inguiável como a Red Bull. Saia de frente numa curva, de traseira na outra, depois na outra volta era o contrário. Ele vai culpar o carro porque o outro meteu no muro e nem conseguiu largar. Não, eu vi. Você viu o vídeo dele de sexta-feira? Não deu para ver, estava na correria. De sábado, tentando explicar, que patético. Eu fiquei com um jornalista renomado. Eu não tirei a culpa dele. Não, um jornalista renomado, dono de um dos maiores sites de notícia de automobilismo do planeta, vários furos internacionais no currículo, o cara dando explicação, porque estava com acerto assim, estava com acerto assim. O menino entrou todo torto na curva, o menino culpou a pesagem, o carro ficou muito tempo na pesagem. Ele virou o volante, o carro conseguiu reto, meu. Você não viu isso? Ele virou o volante, o carro conseguiu reto. Aí, quando ele virou mais, aí foi a traseira, aí já era. Mas ele foi... Falando sério agora, que pancada, hein? Porque aquilo ali é o seguinte, aquele movimento ali que o carro sai a traseira e depois ele entra, que eles chamam de chicote, né? Isso. Ele dá aquela chicotada para fora. Aquilo ali é o maior drama do piloto, né? O maior drama. E você vai de frente do muro, né? Vocês viram a cabeça na câmera on-board? A cabeça vai lá na frente e volta, né? Impressionante. Impressionante. Aí ainda bem que ele tirou a mão do volante, senão teve a decência de tirar a mão do volante, porque senão ia quebrar o braço em 3 partes, não ia mais correr nesse. Correria semana que vem. Ele quebra o braço e corre semana que vem. Corre com o pé, né? Assim. Mas então, a Aston Martin também decepcionante. E eu cheguei a falar para o Fábio quinta-feira que eu achava que essa seria a última chance do Alonso fazer alguma coisa. E o carro estava horrível. Não vamos nos esquecer, Dan Fellows, que saiu da Red Bull, que fez esse carro, esse assoalho, tudo, que o carro veio de 7º para 2º, agora está em 3º, mas chegou a estar em 2º, né, no campeonato. Mas não é o 3º carro mais, não é. Não é nem mais o 3º agora. Né? Mas nessa corrida, o carro teve tão ruim como nessa corrida. O próprio Alonso falou isso.
O Alonso ficou bravo, né? Até o Alonso falou. A lua de mel do Alonso com as equipes, ela vai acabando nessa hora, né? Não, você tá Então, dizendo... Vamos ver como é que vai ser em Suzuka também, Aston Martin. Suzuka não favorece a Aston Martin, ao contrário da Red Bull. Então não tem... Sim, não favorece, porque tem muita reta, tudo, mas e a curva não é para ser esse lixo que foi agora, hein? Porque agora foi um lixo. Ele já vem caindo há muito tempo, né? Acho que já vem caindo há muito tempo. Né? O Alonso mantém a estatística de ser o único piloto que chegou ao Q3 em todas as corridas. E agora Holanda, 2 corridas atrás, o Alonso subiu no pódio. Foi genial na largada, passou os caras ali, se manteve e veio a chuva, né? Eu não acho que o carro ali era o segundo carro, não acho. Mas enfim. A questão do Alonso é o seguinte, Bruno Aleixo, você está dizendo que a corrida foi... Vamos lá, né? Você quer a lista de problemas? Por favor. Punição por cruzar a linha na entrada do box, né? Foi lá fora. Aquela ali eu fiquei na dúvida se não era o Stroll correndo com o capacete do Alonso, hein? Todo gênio, né? Que perseguição. Alonso não é mais gênio, mas era. Todo gênio tem seu dia de... realmente, o Stroll tá maravilhoso esse ano. Tá incrível. Foi só um lado. Esse ano ele tá incrível. Vamos continuar a saga de Alonso. Perdeu uma briga tripla, a briga mais bonita da prova, com Pérez, Ocon e Alonso. O Ocon espertíssimo, entra do lado, tá brigando com o Pérez, a briga foi bonita. Apesar de eu não achar que foi a melhor corrida do ano, para mim Monza ainda ganha, mas teve esse lance muito legal de 3 carros. Que mais? Tem um rádio dele, né? This is undrivable. Isso é inguiável, que não é, independente se é verdade ou não é uma postura que ele estava tendo em nenhuma outra corrida. Não. Agora ele vai e fala isso é inguiável. Um péssimo pit stop, roda traseira direita. Não, pit stop simplesmente pavoroso. Né? E para pôr a cereja no bolo, ele erra na curva 14 no final da prova, você vê ele lá dando um 360 e... Deu ré, né? Teve que dar uma ré. Deu ré. Então é isso, esse foi o domingo de Alonso. Então, o carro tava muito ruim, hein? Vamos ver. Será que acaba a paciência do Alonso? Mas também vai pra onde, né? Se acabar a paciência, né? Não tem uma coisa que eu tô puto é o seguinte: desde que eu elogiei o Tsunoda lá na Holanda, ele nunca mais correu. Ele não corre mais. Nunca mais ele correu. Ele não conseguiu fazer uma volta. Ele não conseguiu fazer nenhuma volta, nem na Itália, nem na... Esse fim de semana ele foi uma das vítimas do Pérez no modo easy do videogame, né? Que o Pérez esse fim de semana estava no modo easy, dando Aí eu discordo de você. A Fórmula 1 colocou a câmera on-board nos seus canais, nas suas redes sociais. O Pérez, para mim, tá na linha certinha. Mas e com o Albon? Não. Tô falando do Tsunoda. O Albon, ele joga o carro ali, mas também não acho que ele espalhou. Ele bota o carro. Não pode botar o carro mais? Não? Pode, mas peraí. Você pode botar o carro, mas você vem lá de trás e acerta a lateral do seu amiguinho, mas o amiguinho faz a curva como se não tivesse ninguém. Mas não tinha. Se não tinha, não tinha batido, ora bola. Não, a do Albon eu tô brincando. A do Albon é discutível. Agora, a do Tsunoda... Albon. É do Albon, o Pérez com o Albon. Agora, a com o Tsunoda, pra mim, o Pérez é a primeira volta e o Pérez tá na linha. Não vi nada de errado. Beleza. A outra pode se discutir. Realmente. E o Liam Lawson, aposenta o Ricardo ou não? Pra gente finalizar aqui. Eu acho que sim. E aí, Fábio? Eu acho que não tem mais como tirar, né? Tá ficando difícil de tirar. Você pode até tirar ele agora, nesse ano, para ele fechar a Super Fórmula japonesa. Aliás, ele vai correr em Suzuka, onde ele conhece a pista, onde ele andou esse ano, ou seja... Ele fez o que fez na Holanda na chuva. Ele fez o que fez na Itália, que foi mediano, mas foi bom. E ele fez o que fez em Singapura, na pista mais difícil. Conhecer a pista. Sem conhecer a pista, aonde nenhum estreante jamais pontuou. Nenhum estreante de ano jamais marcou ponto em Singapura. Tudo bem que o Piastri quebra também esse recorde junto com ele. E numa excelente corrida também, um Piastri que não tinha McLaren com as mesmas atualizações do Norris. Ganhou 10 posições na corrida. Pois é, 17º para 7º, né? Então, Bruno Aleixo, o que o Lawson para mim tá deixando muito claro ok, me tirem, eu termino a Super Fórmula e vocês decidem entre Tsunoda e Ricardo. Porque para mim, Tsunoda e Ricardo antes era um duelo para ver quem ia lá para incomodar o Pérez, agora Tsunoda e Ricardo é para quem vai ser companheiro do Lawson. Eu vou falar para vocês, eu não quero ser muito entusiasmado, mas eu já tô em outro nível já. Para mim, o Ricardo já é o melhor estreante da história. Para mim é o seguinte, futuro campeão do mundo. Quem tem que abrir o olho é o Pérez. Porque o nosso amigo Helmut Marko lá, o conhecido como o rei da geografia, ele pode olhar pro Liam Lawson e falar assim, peraí, o cara estreia aqui arrebentando tudo, eu tô com esse mexicano da América do Sul aqui que não consegue andar nada. Olha,
O sul-americano consegue se focar, né, Fá? O sul-americano porque sul-americanos não tem título mundial de Fórmula 1. Não conseguem se focar. Até 2002, o maior campeão da história da Fórmula 1 era argentino, mas sul-americano. Aliás, finalmente a Fórmula 1 fez uma coisa que tinha que fazer, né? Que é mandar uma carta escrita dizendo: você é uma figura pública, manere-se. Né? Você é uma figura pública, manere-se. Finalmente a Fórmula 1 é um gesto pequeno, demorou pra caramba, veio só depois que a Sky entrou com força em tudo, mas veio. Né? Uma carta escrita, para quem não sabe, uma carta escrita pro Marco dizendo: como figura pública da Fórmula 1, o senhor tem responsabilidade no que o senhor fala. Porque a Red Bull nada praticamente. Né? Não, ele não é nosso funcionário, ele é contratado da Red Bull lá da Áustria. Enfim, é bom que alguém se posicionou ali sobre isso. Mas é isso, Bruno Aleixo. Eu acho que o Helmut Marko não continua na Red Bull. Se eles não saírem no final desse ano, o ano que vem é o último ano dele. Lá vão fazer festa para ele e tudo, mas por baixo dos panos ele está demitido da Red Bull já. O cara tem 80 anos também, né? Daqui a pouco também. Vamos fazer um bolo para ele. Um bolo em formato do Mapa Mundi para ele. Eu faria. Não, ele não quer largar o osso, ele vai a todas as corridas. Você podia falar, o cara com 80 anos vai rodar fuso horário cada hora. E o cara tá lá, tá firme. O cara é guerreiro. Eu brinquei disso ontem, viu, Bruno Aleixo? Eu brinquei disso aí que você falou ontem, tá? Do jeito que tá, pressiona o Pérez. Daqui a pouco pressiona o Pérez. Eu acho que pressiona, por que não? A gente conhecendo a Red Bull como a gente conhece, por que não? E não é porque, não tô falando isso porque é desconhecido, não. Tá andando muito, né? A gente já viu coisas muito loucas na Red Bull, talvez essa seja uma loucura não tão louca. Não tá andando o Pérez. Não é mesmo, você vê, aí Suzuka, tomara que o Tsunoda consiga andar, porque ele também conhece muito bem a pista, né? Então a AlphaTauri tem tudo para ir bem em Suzuka, porque né, com o Tsunoda e com esse novato, o Liam Lawson, que conhece também a pista, tá indo bem pra caramba, tem tudo para ir bem lá. Que era o pior carro, né? Começou o ano, metade do ano, aí o pior carro do grid, eu acho que já não é mais. Alfa Romeo. Alfa Romeo já pegou essa vaga. E vamos ver, acho que a AlphaTauri tem tudo. Tomara que não aconteça nada com nenhum dos dois e que eles consigam fazer a corrida. Só isso. Conhecer Suzuka faz toda a diferença. Esses dois são saudosistas, só se lembram do passado, então eu vou apelar para eles. Irvine, exatamente. Eu ia dizer justamente esse cara. O rei de Suzuka. Vocês lembram como o Irvine ele voava em Suzuka? Porque ele correu no Japão. Pega aí no YouTube, eu não sei se tem no F1 TV, não. Talvez tenha, talvez não tenha. Pega a corrida do Ed Irvine em Suzuka em 97. Que ele faz o que ele quer. Ele e o Schumacher ficam brincando de estratégia ali para segurar o Villeneuve. Ele faz o que ele quer na pista. É um negócio impressionante. Ele voava. Andava em Suzuka. Quando era ele e o Rubinho na Jordan, ele ganhava do Rubinho. Ele inclusive foi lá que ele irritou o Senna, né? Que o Senna desceu a mão nele. Né, em 98. Desceu a mão nele. Todas as pistas têm uns segredinhos que só os locais que correram muitas vezes lá sabem. É isso aí. Mas eu acho que Suzuka tem alguma coisa, porque os caras lá voam, quando os caras conhecem a pista. Quando os caras conhecem, eles voam. Aqueles S's ali que Massa uma vez ensinou para todo mundo como fazer o S do Senna para sair forte na curva do Sol e na reta oposta. Eu falei, mas você ainda tá na Fórmula 1. Quem ensinou? Vai falar isso? Espera pra falar quando você sair fora, pô. Quem ensinou? Não entendi. Ele estava na Fórmula 1 ainda. Ele tá dizendo que o Massa ensinou os outros pilotos a fazer. Foi. O Massa ensinou os outros como fazer o S do Senna. Entende? Mas aí, Adalto, eu já sei a explicação. É só depois entrar, cancelar. Se ele fez isso e os caras tiraram vantagem, então agora cancelar. Já tá na hora dele entrar na justiça para poder cancelar a corrida e tá resolvido. Hoje, nós nem publicamos, porque esse assunto já tá ficando chato, mas o Toto Wolff declarou o seguinte, que se a ação do Massa der alguma coisa, isso vai gerar um caos. O que eu disse aqui lá atrás? Precedente. Isso. Mas a turma só quer saber do Bora Massinha. A turma não pensa no precedente.
Aliás, eu gostei muito de uma notícia que eu vi há umas 2 semanas, uma ou 2 semanas atrás, que era parece que a equipe jurídica do Massa queria ter uma conversa com o Hamilton para pedir o apoio dele. Foi genial. Claro que não, é fantástico, né? Luiz Hamilton, nos ajude a tirar o seu título de 2000. Mas, gente, como é que tem gente caindo nessa conversa, né? A imprensa inglesa começa a criticar, começa a bater, começa a achar que tá indo longe demais. No que eu concordo. Você tá falando que a imprensa é inglesa. Eles são ingleses? Não existe eu não vou generalizar, 99% dos jornalistas ingleses não são a favor de mexer com Abu Dhabi 2021, não chamam o título do Verstappen de nada. E são ingleses. E estão totalmente absurdados, eu adoro dizer essa palavra que não existe, com até onde o Felipe Massa tá indo. Agora, é uma coisa chamada precedentes. Imaginem se abre o precedente. Vamos cancelar a corrida porque um cara bateu de propósito. Ora, bolas, né? Aqui, fala em Felipe Massa, rapidinho, Stock Car aqui. Como é que ele foi? Dá o boletim dele aí que eu tô curioso. Nós vamos dar o boletim dele, mas peraí, vamos falar primeiro de quem ganhou a corrida, ora como não. Vamos dar os créditos a quem ganhou a corrida. Primeiro, o vitórias do Gabriel Casagrande e do Átila Abreu foi lá em Porto Alegre, no Velopark, a corrida, um calor, nossa senhora, mas um calor, assim, de matar. Pô, esse Casagrande, hein? Ele tá liderando o campeonato, né? Eles vão para a Argentina agora. Foi ele que foi o campeão ano passado? Foi campeão em 2021. Eles vão para Argentina agora, né? Vão correr lá no circuito lá do... Como é que chama o circuito lá da Argentina? Esqueci o nome. Esqueci o nome também. Não, tem o antigo ou o novo? O novo é o Termas de Rio Hondo, onde corre a MotoGP. Não, mas não é esse. O antigo da Fórmula 1 é o Oscar Galvez, não é o Oscar Galvez? Esse aí. Vão correr lá a Stock Car vai correr lá. E agora vamos ao boletim Felipe Massa. Atenção, Fábio Campos, anota aí. Felipe Massa em Porto Alegre. Peraí, pronto. Anota aí. Felipe Massa em Porto Alegre. Primeira corrida, 17º. 17º. Tá aqui, bom. Bonito. Certamente um problema no carro. Certamente ele fez a curva, o carro não foi. Acontece. Segunda corrida, abandonou, aí já não deu mesmo e ficou pelo caminho. Mas é isso, né? Nada que uma ação bora buscar depois o título possa... lá. Bora buscar o título da Fórmula 1. Que absurdo, vocês são muito maldosos. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo. Na quinta-feira estaremos aqui respondendo as suas perguntas. Você que também tem pergunta, eu acho que explicamos bem a questão da Red Bull, hein? Eu consegui explorar aqui. As informações que a gente tem vieram para a mesa. Né? Eu acho que sim. Continuamos na expectativa por Suzuka, que já é esse final de semana, né? Ainda bem. Né? Começa quinta-feira, hein? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Verstappen já pode ser campeão em Suzuka ou não? Tem alguma combinação? Não, né? Agora ele não pode mais. Agora Red Bull sim, mas ele não. Com o resultado de Singapura, Bruno, ele não pode mais. Ele tem uma grande chance de ser no Qatar. Muito bem. Então, não teremos campeão nesse fim de semana, teremos no próximo. Você manda sua pergunta lá na página do Auto Racing que a gente vai responder aqui na próxima edição do Loucos, beleza? Pergunte para Bruno Aleixo como são as praias no litoral em setembro. Ele vai saber descrever com precisão. Praias brasileiras, aquele silêncio. É a hora de você demonstrar. Você que criticou Bruno Aleixo nas férias, e eu defendi aqui Bruno Aleixo veementemente, é a hora de você demonstrar a sua insatisfação nas perguntas. Eu não sei. Eu não sei do que ele tá rindo, eu não sei de nada. Enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta no próximo Loucos. Valeu!